Nutri, você sabe como tratar a síndrome fúngica na sua paciente? Então, fica aqui nesse vídeo porque eu vou contar um pouquinho para vocês como é que vocês podem aí tratar essa patologia que acomete muitas e muitas mulheres. Talvez você não esteja associando síndrome fúngica, mas se eu falar para você o termo candidíase, eu tenho certeza que você vai remeter a muitas e muitas pacientes que já passaram pelo seu consultório e que sofrem muito e há muito tempo com a candidíase. Meu nome é Juscelia Barbieri, eu sou nutricionista, especialista em saúde da mulher e fertilidade, tenho mestrado e doutorado em inovação terapêutica e eu queria te convidar para se inscrever no nosso canal do YouTube Nutri da Mulher Academy. Toda semana a gente está trazendo muito conteúdo com embasamento científico para te ajudar a tratar seus pacientes de forma assertiva. Então, Nutri, a síndrome fúngica, ela é um conjunto de sintomatologias decorrente de infecção fúngica no organismo da paciente. E a candidíase nada mais é do que uma infecção causada por fungos, certo? Geralmente, Candida albicans é o principal fungo que está associado ao desenvolvimento dessa sintomatologia na paciente. Então, a candidíase vaginal, que a gente vai perceber na paciente, em termos de sintomatologia, ela está muito associada a um corrimento vaginal, como se fosse um corrimentozinho branco, parecendo leite talhado com grumos. Às vezes, algumas pacientes reclamam de odor, mas não é muito característico ter um odor forte a candidíase. Geralmente, o odor forte está muito mais relacionado a algum tipo de vaginose bacteriana e não fúngica especificamente. Além desse corrimento, muitas pacientes reclamam de ardor, de vermelhidão e coceira na região da vulva. Tá? Então, esses geralmente são os sintomas mais clássicos que a gente vai perceber na paciente que apresenta candidíase vaginal. Essa paciente, ela é uma paciente que ela já fez uso de vários tipos de antifúngicos, de vários tipos de pomadas para tratar essa candidíase e muitas vezes elas não tiveram sucesso. Às vezes são pacientes que vão chegar com 2 anos de candidíase sem parar, tendo o tempo inteiro esse nível de desconforto. Só o que a gente sabe hoje em dia? Que essa candidíase, ela pode ter correlação com a questão alimentar. Pode sim, mas além de ter uma correlação com a questão alimentar, ela pode estar associada também a alterações hormonais que podem estar acontecendo no organismo dessa paciente. Ok? Então a gente precisa de uma avaliação muito mais detalhada para a gente poder traçar as melhores estratégias de tratamento também para essa paciente. Então, a paciente que apresenta candidíase vaginal, ela apresenta uma disbiose vaginal. Essa disbiose vaginal, ela provavelmente não começou nessa vagina, ela começou no trato gastrointestinal. Então é muito comum que a paciente que tenha candidíase vaginal, ela também tenha disbiose no trato gastrointestinal, ela tem alteração da microbiota desse trato gastrointestinal. Então, um dos pontos super importantes para a gente conseguir sucesso no tratamento dessa paciente é tratar o trato gastrointestinal dessa paciente. Inclusive, essa paciente que apresenta candidíase vai ser uma paciente que vai reclamar muitas vezes de constipação, muitas vezes de distensão, de produção excessiva de gases. A gente fala muito de síndrome fúngica, por quê? Porque é um conjunto de sintomas, não é só um corrimento. Algumas vão cursar com micoses na pele, micoses nas unhas, micoses no couro cabeludo também. Então, caracterizando um quadro sistêmico de fato no organismo dessa paciente e não apenas local. E é daí que vem o insucesso dos tratamentos prévios dessa paciente, porque essa paciente ela faz um tratamento antifúngico local. Então, ela faz uso de um antifúngico às vezes via oral ou de uma pomada intravaginal, mas não existe uma mudança do estilo de vida para poder melhorar o quadro de candidíase dessa paciente. Não é feita uma correção das alterações hormonais que podem estar acontecendo para melhorar o quadro dessa paciente. Então, se essa paciente apresenta uma desbiose de trato gastrointestinal, a gente precisa tratar esse fungo, matar esse fungo a nível de trato gastrointestinal, para assim corrigir essa candidíase dessa paciente. Se essa paciente ela apresenta alterações hormonais, essas alterações precisam ser corrigidas. Então a gente percebe que pacientes com resistência à insulina, com predominância de estrogênio, por exemplo, são pacientes que têm uma tendência a ter candidíase com mais frequência. E aí, onde é que a gente vai atuar dentro desse sentido? Além de traçar estratégias nutricionais para matar o fungo com antifúngicos para essa paciente naturais, a gente também vai precisar
controlar essa resistência à insulina, tratar essa resistência à insulina ou tratar essa predominância estrogênica nessa paciente. Um outro ponto que a gente percebe também muitas vezes, um sistema imunológico não funcionante de forma adequada. Então essa paciente, ela apresenta uma alteração dessa funcionalidade desse sistema imunológico. O que é que acontece? Fungo a gente tem no nosso corpo, faz parte da nossa microbiota, o fungo. A cândida faz parte da microbiota vaginal da mulher, faz parte do trato gastrointestinal, certo? Só que ele precisa ficar sob controle. Só que em alguns momentos a gente pode ter um supercrescimento fúngico, né? Esse supercrescimento fúngico pode acontecer por causa da alimentação, esse supercrescimento fúngico pode acontecer por causa das alterações hormonais e esse crescimento fúngico pode acontecer por causa de um sistema imunológico que não está conseguindo manter esse fungo sob controle. Então, fortalecer esse sistema imunológico, ele também vai ser muito importante para essa paciente. Um outro quadro muito importante é em relação à questão de estresse, gerenciamento de estresse e saúde mental. Então, muitas pacientes respondem ao estresse com quadros de candidíase e é mais uma vez por isso que o antifúngico ou o tratamento que ela já fez não vai funcionar. Por quê? Porque ela precisa tratar esse estresse, essa ansiedade que ela sofre para poder manter esse fungo sob controle. Senão, por mais que ela tenha uma alimentação adequada, ela mantenha todas as estratégias nutricionais adequadas, toda vez que ela tiver um estresse, ela vai ter uma crise de candidíase ou ela vai ter um supercrescimento fúngico de uma forma geral no organismo dela. Isso acontece por quê? Porque nesse momento de estresse, a gente tem um pico de cortisol. Então imagina aquela mulher que está sofrendo estresse todo santo dia. Então ela está fazendo pico de cortisol todo santo dia. E o que é que o cortisol ele faz em excesso? Ele causa imunossupressão. Então ele diminui a atividade do sistema imunológico. E não é o sistema imunológico que é responsável por manter esse fungo sob controle. Se a gente tem uma imunossupressão, vem o quê? Vem as patologias. Uma pessoa imunossupprimida, ela é uma pessoa que ela tem uma tendência maior a ficar doente, a gripar com mais facilidade, a pegar infecções virais, bacterianas e fúngicas com mais facilidade. Então, precisa ter o tratamento, o gerenciamento do estresse. E aí, quando a gente pensa muitas vezes o tratamento da patologia, da síndrome fúngica, da candidíase, ele é multidisciplinar. Ele precisa do médico, ele precisa do profissional nutricionista, no sentido de ajustar essa dieta dessa paciente, mas muitas vezes vai precisar de um apoio psicológico, com um psicólogo, por exemplo, dependendo do quadro, de um psiquiatra, para essa paciente conseguir ter todo o suporte que é necessário e conseguir tratar essa candidíase, essa síndrome fúngica de forma assertiva. Mas falando do ponto de vista nutricional, o que é que a gente pode fazer pela nossa paciente? Então, primeiro ponto, a gente já sabe que alguns alimentos, eles podem favorecer o crescimento do fungo, ou eles podem sobrecarregar esse sistema imunológico desse paciente, ou podem ser fontes de fungo. Então, dentro desse contexto, a gente tende a excluir da alimentação, por um intervalo de tempo, esses alimentos, como, por exemplo, as oleaginosas, que são fontes de fungo, o amendoim, as castanhas, nozes, pistaches, por exemplo. A gente tende também a retirar da dieta desse paciente o glúten, o leite e os derivados de leite. A gente também tende a solicitar para esse paciente evitar o consumo de limão, de laranja, de uva e maçã, porque podem alterar o pH vaginal. Então essas exclusões alimentares, na maioria dos casos, são necessárias de serem realizadas. Lembrando que não é por toda a vida, é por um intervalo de tempo enquanto a gente está tratando a paciente.